Bem, dando então continuidade, quando nós olhamos o Evangelho como a fonte da teologia, vimos 5 pontos. A crônica, a pregação, o ministério, milagres e a última semana. Bem, a pregação de Jesus nós já falamos terça-feira passada, que tem uma pregação direta e uma pregação indireta. E às vezes as parábolas, que é uma forma mais indireta e mais eficaz. Por quê? O pessoal escuta o que Jesus queria dizer, vai pensando, vai chicotando o cérebro. E aí depois conclui e mais facilmente vai gravar. É assim, é a didática da literatura, das parábolas, das fábulas, que todos estes, especialmente os autores de contos infantis, deixam uma mensagem indireta através de uma parábola, de uma fábula. Bem, o ministério de Jesus ocorreu então na Galileia e na Judeia. Uma pequena saiu lá em Tiro e Sidônia, no atual, como é que se chama? No Líbano, né? Hoje é o Líbano. Os milagres de Jesus. Vamos assim, para vocês acordarem, procurem as parábolas de Jesus. Eu escrevo aqui, talvez são mais ou menos 30. Os milagres de Jesus também, mais ou menos 30, né? Não vou ficarmos aqui. Mas seria importante que você fizesse esse trabalho, procurasse os 30 milagres de Jesus, as 30 parábolas de Jesus. Eu trabalho para fazer em casa. Bem, enfim, a última semana de Jesus é curioso, porque cada evangelista dedica uma grande parte à última semana de vida de Jesus, os últimos 3 dias. Praticamente os Mateus, né, vocês poderão ver, Mateus de 26, 27 e 28 são 3 capítulos. Marcos são 14, 15 e 16. Lucas são 22, 23, 24. João dedica 4 capítulos. Por quê? Porque ele dedica 2 à paixão como os outros e 2 depois da ressurreição. Então, de São João podemos dizer 18, 19, 20 e 21. É muito importante isso, porque quem faz, em geral, o retiro no nosso cemitério, eu sempre aconselho que faça o deserto, sobretudo sobre estes últimos dias da vida de Jesus, que é a Páscoa, morte e ressurreição, que são ricos de pormenores, sobretudo na paixão de Jesus. Bem, meus queridos, esta então é a crônica. Agora nós queríamos passar, se esta fonte da teologia, observem bem, numa forma didática, eu coloquei a teologia em 5 tópicos. A teologia tem várias matérias: a cristologia, a eclesiologia, a mariologia, escatologia, sacramentária e a graça, a antropologia teológica. Mas nós temos aqui nestes 5 itens o essencial. Nós, como cristãos, está aqui o crucifixo, é a teologia neste logotipo. Quais são os 2 mistérios principais da nossa fé? Trindade, carne. Primeiro é a Trindade. O nosso Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. É realmente um mistério tão grande, inesgotável, rico de consequências práticas para a nossa vida. Mas você sabia que o segundo mistério é da
mesma forma, mistério é inesgotável, é inefável. É o mistério da humanidade e divindade de Jesus. Aqui eu escrevi Jesus, Filho de Deus, porque o Evangelho, cada página do Evangelho converge a isso. É demonstrar que realmente Jesus é o Filho de Deus, que é homem, é claro, mas que a humanidade e a divindade estão unidas, que em Jesus nós iremos dizer que existem duas naturezas e uma pessoa só, a pessoa divina, mas na natureza humana. Este é um dos maiores mistérios, para nós cristãos. E como em Jesus existe essa unidade entre humanidade e divindade, assim também, na nossa vida concreta, devemos vivenciar os valores humanos e os valores divinos. Nós devemos conciliar também a nossa corporeidade, a nossa humanidade com seus valores, e por causa do pecado original, também as nossas fragilidades, com o tema da graça de Deus. E ninguém como São Paulo soube incisivamente expressar o que é o mistério do cristão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que aconteceu em Jesus, humanidade e divindade, de uma certa forma, nós também vivemos este drama, este mistério. Bem, eu gostaria também que vocês fizessem algumas considerações, que acrescentassem alguma coisa, para não ficar muito monótono. Conte um pouco de Atanásio, quando Atanásio ficava possesso, quando... O senhor falou ali das duas naturezas, né? Lá no início do cristianismo, o senhor sabe bem quantas heresias que teve, né? Cristológica, trinitária. Só nessa questão da natureza, né? Um dizem que a natureza divina é superior à humana, né? A humana, que a humana é maior do que a divina, e outro que existem as duas, mas estão separadas. Monotelismo, monofisismo, nestorianismo, tem um monte, né? Mas a igreja sempre, o Espírito Santo sempre esteve, né? Unindo, esteve guiando a igreja e despertou santos, né? Pessoas que, iluminadas pelo Espírito Santo e na doutrina, né? Com sabedoria, souberam conduzir no caminho certo. É o caso de Atanásio, né? Jerônimo, Agostinho, vários santos que defenderam até com o sangue a doutrina. Para chegar a esta conclusão, que em Jesus existem duas naturezas e uma só pessoa, teve um monte de conflitos e de debates, mas no primeiro concílio ecumênico chegaram a esta conclusão. Em Jesus existem duas naturezas, uma só pessoa. Agora observem como a teologia tem chegado a estas conclusões profundas. Quando falamos da Trindade, observem bem, existe uma só natureza, mas existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olhem, meus queridos, eu fui aprofundando isso depois, com o esforço de transmitir isso ao povo, fui entendendo melhor. Aliás, eu acredito que os verdadeiros valores, as verdades, só são assimiladas quando nós passamos a outros. E se você não consegue passar aos outros, talvez ainda você não assimilou. Passem tudo isso na forma que vocês vão tentar aos vossos filhos. Mais tarde eles vão entendendo.
porque os catecismos que nós temos traduzem isso, mas devemos colocá-lo depois na parte prática, quando nós estaremos sempre nestes conflitos tentando esta unidade dos valores humanos, dos valores divinos. Bem, o terceiro item que na teologia é fundamental é a continuação da missão de Jesus e a igreja. Mistério de amor, mistério também de conflitos por causa das pessoas. É curioso, aí quero entrar nas heresias que aconteceram. Vejam, meus irmãos, é interessante. Primeira heresia, nega a divindade de Jesus. Depois vem a segunda fase, ou seja, o pessoal diz, não, eu aceito Jesus, mas não aceito a igreja. E aí vem São Cipriano de Cartago, diz, não podes chamar a Deus de Pai se não chamas a igreja de Mãe. Isso é fundamental. Bem, meus queridos, a igreja tem dois aspectos. Como povo de Deus, todos somos igrejas, foi enfatizado demais, às vezes, a hierarquia. A igreja é a hierarquia. Quantas vezes eu encontro um povo que diz, por que a igreja é contra o divórcio? Diz, como a igreja? Sim, os bispos, mas a igreja é você também. Eu tenho citado aqui o cardeal Ferten, quando em Paris os jovens acusavam, senhor bispo, por que a igreja? Que igreja? Uma igreja assim, tão corrupta. E o famoso cardeal Ferten disse, domingo próximo vou dar a resposta. E deu aquela resposta, vocês, jovens, são a igreja. Querem uma igreja limpa, lavem o vosso rosto. Então, quando nós falamos de igreja, devemos entender o povo de Deus. E o Concílio Vaticano II, que trata como um dos maiores documentos, a maior constituição, se chama Lumen Gentium, Luz dos Povos, é a igreja. Meus queridos, a igreja é povo de Deus. E dentro do povo de Deus, não fora, não acima, não longe, dentro do povo de Deus, Jesus estabeleceu a hierarquia. Quem vos ouve, a mim ouve. E aqui eu gostaria de, meus queridos, fazer uma parêntese assim, uma longa parêntese. Nesta campanha da fraternidade, todos vocês ouviram os conflitos. E tem pessoas que me perguntam, mas padre, como é que a gente deve fazer? Porque tem os pró e os contra. Como os pró e os contra? Sim, porque tem gente que é contra a campanha da fraternidade. Mas espera uma coisa. É uma proposta que a igreja, os bispos nos propõem. Mas não é um pessoal assim da contestação mais vazia, mais leviana. É uma proposta da igreja. Foi isso há mais de 50 anos que nós temos estas propostas. Mas é possível que você coloque no mesmo nível. Não, mas alguém é contra. Alguém é contra, mas como contra? Você coloca da mesma forma? É aquilo que, nestes dias, até pelo telefone, pessoas dizem, mas eu fico confuso porque a gente tem que ouvir os pró e os contra. Mas que pró e os contra? O que nós devemos é ouvir a hierarquia. Podemos até contestar, podemos também apresentar perguntas, esclarecimentos, mas nunca nós devemos contestar a hierarquia quando se trata de temas pastorais, teológicos. Não, porque esta campanha da fraternidade tem temas
que são contraditórios com o cristianismo. Você leu? Nós estamos lendo, estamos estudando. Não tem nada contra a doutrina da igreja. Esse documento da campanha da fraternidade foi preparado não só pelos católicos, mas também por um grupo de 7, 8 grupos de confissões evangélicas, enfatizando os valores, sobretudo, do atendimento aos últimos. Eu estava com fome, me desse de comer. E todas as obras de misericórdia corporais são lembradas aos últimos. E esta campanha da fraternidade tem um carinho especial pelas pessoas mais excluídas, mais invisíveis. Será que esta oposição é contra a campanha da fraternidade ou é contra esta linha que a igreja sempre teve, mas em especial o Papa Francisco está propondo, com estas oposições ao Papa? Então, o tema da igreja é o povo de Deus, mas não esqueçamos, nós devemos assumir o que a hierarquia nos propõe. Ligado ao tema da igreja, a Mariologia. Maria é mãe e modelo da igreja. Nós já temos dito aqui que o Concílio Vaticano II não quis apresentar ou enfatizar Maria como a medianeira de todas as graças. Embora depois do concílio surgiram muitas paróquias, a paróquia de Medianeira. Em Curitiba tem o Colégio dos Jesuítas, Medianeira. Maria é a medianeira de todas as graças. O único mediador é Jesus, sim. Mas nós acreditamos, começando lá pelo milagre de Caná, Maria interveio e Maria intercedeu e o milagre aconteceu. Então nós temos o tema da Mariologia está dentro do tema da igreja. Isso, sobretudo, depois do Concílio Vaticano II, a Mariologia é colocada sempre no tema da igreja. Antes, a Mariologia era colocada, às vezes, na Cristologia. Mas o lugar certo, Maria também, faz parte da igreja, é mãe e modelo da igreja, mas ela é uma cristã como todos nós. Bem, algumas considerações. Tem uma pergunta do Eduardinho, da Perpétuo Socorro, que diz assim: Padre, por que Jesus nunca escreveu nada? Como o Senhor disse que ele nunca escreveu, mas por que ele não escreveu nada? Sabendo que a natureza do homem é do pecado, pois o homem às vezes precisa ver para acreditar. Por que ele não escreveu para já não dar nenhum tipo de argumento contra a existência dele? Bem, eu respondo isso. Nós estamos num mundo de analfabetos. E, na verdade, não é só Jesus, mas são muitos grandes fundadores, grandes santos até, que não escreveram nada, certo? Na filosofia tem Sócrates. Sócrates, que nunca escreveram nada. Mas eu entendo que às vezes pode ter alguém que altera o pensamento do fundador. Mas nós temos todas as garantias que tudo o que Jesus pregou, os apóstolos assumiram e passaram às primeiras comunidades. Substancialmente o que elas falaram. São João, viu, Eduardinho? São João quis dar uma conclusão lá. Se tivesse que escrever tudo o que Jesus disse, e São João, testemunha ocular, estava ao lado de Jesus. João e Mateus
são evangelistas, mas eram também apóstolos, viveram 3 anos com Jesus, e tudo o que eles contam, assim, não se contradizem, vamos dizer assim. Então, Eduardinho, não é tão importante que Jesus tenha escrito. Bem, estamos num mundo de analfabetos, teve muitos, Sócrates, né, como você dizia, mas muitos outros nunca escreveram. O importante é a fidelidade. E talvez foi bom assim, porque vários escreveram. E às vezes o escrito fica assim, limita. Em vez, a palavra oral, aliás, a mensagem oral, pode até despertar uma criatividade em vários escritores que irão usar também uma pedagogia. Como é bonito que nós temos estes 4 evangelistas, cada um com uma fórmula diferente um do outro, com uma dinâmica, uma pedagogia, mas é importante que cada evangelista dá um tempero, um quesinho diferente uns dos outros. Mas outros, nós vamos então, bem, certamente, o tema fundamental também de toda a teologia é o tema da graça de Deus. Este é um tema muito vivencial. Sem mim nada podeis fazer. A graça de Deus, nós temos tratado várias vezes isso aqui nas nossas aulas de teologia, é a vida de Deus em nós. A graça de Deus é o maior tesouro. Podemos ter doenças, pobreza, tantos problemas, mas quem tem a graça de Deus tem tudo. Tudo é tão relativo, os bens deste mundo, mas o bem dos bens é a graça de Deus. E ao longo de 2000 anos de história, todos os santos, o que fizeram? Pregando sobre a palavra de Deus, insistindo sobre a palavra de Deus, sobre a graça de Deus, porque a palavra desperta, mas a graça é algo que toca o coração. A palavra nós dizemos que toca a cabeça, mas a graça de Deus é vida. É algo inefável. Quando uma pessoa é tocada pela graça de Deus, às vezes é a palavra, mas essa palavra pode chegar no ouvido, mas não chega no coração. Eis então que a igreja sempre tem enfatizado muito este tema da graça de Deus. E os sacramentos? Os sacramentos são sinais desta graça de Deus. Os sacramentos, nós temos 7 sacramentos. Os sacramentos da iniciação, está aqui no catecismo, vamos sempre lembrar, batismo, crisma e eucaristia. Os sacramentos da terapia, da cura, a confissão, unção dos enfermos. Os sacramentos da missão, ordem e matrimônio. Vocês estão vendo, são 7 sacramentos para assumir o cristianismo com a graça de Deus, porque sozinho não conseguiríamos. E aí, sobretudo, o sacramento do matrimônio. Quantas pessoas me dizem, padre, depois que casei na igreja, entraram 1000 conflitos. E até nós chegamos a nos separar. Depois que casei na igreja. Eu digo, bem, o sacramento é um meio. Agora, se este meio não teve aquele efeito que você estava esperando, precisa ver, não é uma magia o sacramento. Quanta gente diz, puxa, o meu filho tinha cólica,
Ele diz, vamos batizá-lo logo. E a cólica continuou. Não, não é uma magia o sacramento. É outra coisa, tem que entender. Então, muitas vezes, pensa que o matrimônio, casou na igreja, é uma espécie de magia, que um milagre que vai acontecer. Não, você deve dar a sua parte. E quem sabe vocês que se separaram depois que casaram na igreja, não estavam preparados suficientemente. Ou até não seguiram todas as orientações. Então, os sacramentos são meios. E, enfim, o tema da escatologia. Escatologia é a vida além da morte. Nós pensamos muito pouco na escatologia. Eu vi que muitos bispos e padres, nesta oportunidade deste vírus que está atingindo tantas pessoas, tantas vítimas, milhares, acho que já chegaram a milhões, né? Sem dúvida. O que significa isso? Devemos pensar numa vida além da morte. A vida além da morte, para nós é uma certeza, mas ao risco de não alcançar o paraíso, que as pessoas dizem, não, a gente morre e vai reto de chinelo para o paraíso. Não. Quando nós lemos, vem aqui, Júnior, vamos pegar o capítulo 25, é isso que eu queria enfatizar muito, a escatologia. Pode vir aqui o capítulo 25 de Mateus. Vamos ver, antes do juízo final, vamos ver capítulo 25. É muito importante em Mateus 25, por quê? Apresenta as parábolas da escatologia. Quais são as parábolas da escatologia? É a parábola das virgens, é a parábola dos talentos e depois apresenta o último julgamento, chamado o juízo final. Bem, eu gostaria então, nesta última parte da teologia, que se chama escatologia, escatão, que acontece no final, nós precisamos pensar muito mais sobre o que há além da morte. Nós acreditamos na vida eterna, mas isso é uma responsabilidade muito grande, porque nós, quantas vezes vimos até parentes tiveram uma vida muito desregrada e morreram assim, sem um verdadeiro arrependimento. Diz, não, ele está no céu. Não. Capítulo 25, nós vamos vê-lo, por favor. Vamos ler dos talentos. É de uma grande importância isso. Vocês peguem a Bíblia e acompanhem. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos?
Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bom, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeias e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês repararam que tinha só um talentinho e não fez nada. E aí, justamente, diz, tirai, e agora completamos com o juízo final, nós acreditamos que no final a justiça de Deus será definitiva. E nós acreditamos que existe o inferno. Mas é claro, eu espero que esteja vazio. Mas quantas pessoas nós falamos assim, não, no final, depois, todo mundo vai ser, não é assim. Aí fala, vamos pegar agora, Helder poderia ler, o Júnior poderia, Helder agora, Júnior já leu. Vamos pegar a última parte, você leia bem o juízo final. Isso. Meus queridos, sendo que a campanha da fraternidade enfatiza os últimos, os excluídos, os marginalizados, chamamos assim os invisíveis, que são até desprezados. As obras de misericórdia corporal e espiritual devem nos abrir os olhos e, sobretudo, nesta campanha da fraternidade, de dar uma resposta concreta a tantas pessoas. Bem, vocês sabem que nós, é tão pouca coisa, nós, esta semana, terminamos a quinta casa. Aproveito para agradecer tantas pessoas que nos ajudaram para deixar uma família que morava num casebre, vamos dizer, num galinheiro de madeira proibitiva a viver naquele lugar. Porque nós acreditamos neste evangelho que vamos ver agora. Eu estava sem casa, e você, com uma enorme mansão, podia muito bem ajudar, não ajudastes. E aí Jesus fala realmente da sanção eterna, que é o inferno. Vamos ler então bem este capítulo. Gente, peguem então o capítulo 25 de Mateus, versículo 31 ao 46. 31, 46. Portanto, são 17 versículos. Pode ler bem devagar. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita:
Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também esses lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Releia o último versículo, porque já me ocorreu quando fala do juízo final, da sanção eterna, a palavra definitiva. Não tem uma segunda época, não, depois poder até neste ponto nós discordamos do tema da reencarnação. Os reencarnacionistas dizem: não, quem sabe o teu espírito já foi encarnado em outros pecadores, agora tem que você se remir, mas talvez vai passar várias gerações para este espírito se purificar. Quer dizer, não é mais um juízo personalizado, né? É isso, e responsabiliza, né, um monte de gente. Será que eu estou pagando por alguém ou nada? É curioso, releia um pouco este último versículo, o último. E estes irão para o castigo eterno. Então, no inferno, para o castigo eterno, estes são os pecadores, são aqueles que realmente a vida inteira nunca se abriram aos outros, sempre pensaram em si. E os outros? E os justos para a vida eterna. Então, não podemos negar o inferno. O capítulo 25, o inferno é o paraíso. Claro, é Deus que criou o paraíso, mas nós que criamos o inferno. E o inferno está aqui na nossa pintura, aqui no santuário, neste nosso fresco belíssimo, que a nossa Silvia pintou. Quando se tratou de criar o inferno, o que nós fizemos? Não, nós tínhamos colocado uns diabos de rabo, garfo, de chifre, mas depois vimos que ficava até ridículo. E não fizemos um quarto de espelho. O que é o inferno? Uma pessoa que a vida inteira pensou em si, colocou um espelho na frente e outro atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, sem porta, sem janela, só vê a si mesmo. Este é o inferno. Eternamente ficar, é uma comparação apenas. Em vez, o cristão é aquele que quebra estes espelhos para se dedicar aos outros. Vamos fazer uma oração final?
Vamos pegar o salmo, aliás, o cântico Minha Alma Glorifica o Senhor. Peguem vocês todos na página 80. Bem, vocês acompanhem, então, eu acho que nós poderíamos fazer o primeiro salmo de Lereng, né? Helder faz um versículo, depois nós cantamos o seguinte, com aquela melodia, né? Que todos guardem. Lá, 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 lá. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,